tem se transformado com uma velocidade impressionante. E com essa transformação, vem também grandes desafios urbanos. Fenômenos climáticos, aumento da densidade populacional, envelhecimento da população, mobilidade urbana, são muitos os temas que precisam ser contemplados na hora de se pensar uma cidade, o seu crescimento e como promover qualidade de vida para a sua população, sem deixar de lado sustentabilidade ambiental. E as tecnologias que usam inteligência artificial já fazem parte do nosso dia a dia. Com ela, muitos gestores têm planejado de forma mais assertiva os caminhos das cidades. Com capacidade de processar centenas de milhares de dados, as tecnologias já são grandes aliadas no urbanismo, trazendo informações precisas para as tomadas de decisões que tragam mais qualidade de vida para os cidadãos. E é o que a gente chama de cidades inteligentes. Este é o Cidade Viva. Sejam todos muito bem-vindos. Construir e administrar cidades com dimensões como a capital paulista não é uma tarefa nada fácil. Por isso, as tecnologias e o conceito de cidades inteligentes podem ser ótimos aliados para tornar os processos ágeis e mais eficientes. Para conversar comigo sobre urbanismo e cidades inteligentes, eu recebo Rodrigo Luna, presidente do Secov São Paulo. Rodrigo, obrigada pela presença aqui. Seja muito bem-vindo. Olá, Sheila. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, é uma honra. E olha, antes de a gente começar essa conversa, eu quero convidar o Luna e todos vocês para assistir uma reportagem sobre o tema. O crescimento dos centros urbanos, que centralizam a maior parte das atividades econômicas e produtivas e absorvem trabalhadores e moradores de outras regiões, traz também desafios de infraestrutura e adaptação às necessidades da população. É fato que todos os grandes centros urbanos enfrentam o problema da mobilidade. Hoje, o que ainda se vê é uma concentração da população de baixa renda em locais distantes do centro da cidade e pouca oferta de emprego. Em contrapartida, os grandes centros ainda possuem grandes prédios desocupados, terrenos não utilizados ou com poucas casas, o que torna estas regiões um lugar com enorme potencial para novas moradias, mas também traz um problema comum e bastante antigo de mobilidade. As vias já não suportam mais tantos carros. O sistema público de transporte ainda não é suficiente. As soluções de mobilidade, entretanto, precisam passar por mudanças dos modelos de desenvolvimento das cidades, levando em consideração, inclusive, a ocupação inteligente de áreas urbanas, com adensamento planejado e qualificado, projetos de verticalização urbana e investimento em transporte de massa. Especialistas alertam que é preciso investir no conceito de cidades inteligentes e em políticas urbanas articuladas e eficientes, aliando a investimentos público-privados e a um efetivo planejamento de mobilidade sobre trilhos, para assim oferecer aos cidadãos um ambiente urbano vivo e mais saudável. Temos aqui dois apaixonados por cidades, por falar sobre esse assunto aqui que diz respeito à nossa vida, como a gente lida com o ambiente onde a gente está. E aí, Luna, vamos começar bem do princípio mesmo. O que é exatamente uma cidade inteligente? Que elementos fazem de uma cidade inteligente? Sheila, o conceito de cidade inteligente, ele traduz uma cidade digital, uma cidade conectada, onde através das ferramentas de tecnologia e inovação se proporciona melhor qualidade de vida para os seus habitantes. Esse é um conceito que cresce a todo momento mundo afora, até por conta da evolução da tecnologia, e ele tem que ser colocado em prática para levar, de fato, uma melhoria no ambiente em que a gente vive nas grandes cidades, dado, como já dito aqui, os desafios são enormes de toda a ordem. E a gente está falando de bem-estar, né, de viver bem na cidade onde a gente está. A cidade onde a gente vive diz muito sobre a nossa história, sobre como a gente se relaciona, né, com o ambiente em que a gente vive. A solução para a população que sofre... Aliás, esse é um problemaço para as cidades, né, como um todo, principalmente para as grandes cidades, né, a população que sofre horas no trânsito. A solução para essa população que passa muito tempo no deslocamento é o adensamento das regiões centrais? Olha, veja só, uma cidade feliz, uma cidade inteligente, uma cidade inclusiva, é uma cidade para todos, onde a grande parte da população que vive naquela cidade tem acesso a tudo que tem de bom naquele ambiente, quer seja infraestrutura urbana,
quer seja lazer, quer seja serviço, hospitais, escolas, universidades, enfim, tudo aquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia para viver bem, para viver feliz. Os desafios são enormes. Falar em cidades inteligentes é falar em cidades compactas, cidades inclusivas, aonde a gente consegue trazer as pessoas para morar de forma equilibrada, aproveitando toda a infraestrutura instalada dos centros urbanos. Quando você fala de cidade compacta, fica difícil às vezes da gente imaginar uma cidade como São Paulo, por exemplo, ser compacta. O que é exatamente uma cidade compacta? É essa que concentra serviços, trabalho, junto das moradias, é isso? Não cabe todo mundo nos centros das cidades, né? É verdade. Eu chamaria isso de cidade conectada, conexão. Todas as pessoas precisam estar conectadas, quer seja pelo seu dia a dia, na mobilidade, ou quer seja para suas atividades. E aí, à medida que você espalha estas pessoas para longe dos centros aonde o emprego acontece, aonde a infraestrutura tem melhor qualidade, você perde esta conexão. Então, esse é um dos princípios da cidade inteligente. As pessoas precisam estar conectadas. Aliás, essa é a origem das cidades. As cidades foram acontecendo ao redor do planeta para que as pessoas estivessem próximas, para promover o comércio, para promover a segurança, para promover a utilização melhor dos recursos naturais. E isso eu acho que em algum momento aqui em São Paulo nós perdemos de vista. Há muitas décadas que a gente percebe a cidade se espalhando para suas franjas. Isso traz complexidades enormes, quer seja complexidades de recursos naturais, de meio ambiente, quer seja de segurança pública. Quanto maior a nossa superfície, mais difícil é obter segurança. E o principal de tudo, qualidade de vida para as pessoas. As pessoas e as famílias que passam 3, 4 horas no trânsito para ir e vir do seu trabalho, com toda certeza, elas dedicam menos à família, aos amigos, ao lazer, à saúde, à cultura. Você leva o emprego até essas regiões, melhora os serviços para que elas se mantenham nos seus bairros e não tenham de se deslocar até o centro. É essa saída ou é uma das saídas? Veja só, nós temos uma estrutura dada em São Paulo e nós precisamos trabalhar a partir dela. Né? Obviamente, se nós pudéssemos reconstruir esta cidade do zero, nós faríamos tudo diferente, absolutamente tudo diferente. Mas não é assim que acontece a vida na prática. Com negócios não se brinca. Quer dizer, o emprego não vai aonde as pessoas estão simplesmente porque deseja ir. Se o emprego for e lá aquele empreendedor, aquele empresário não tiver resultado, ele sai de lá. Então, não é assim que funciona de maneira forçosa, né? Então, normalmente, esse fenômeno acontece pelo mundo inteiro. Os grandes centros urbanos, eles concentram grande parte dos empregos naquela região central, onde tudo acontece, onde as pessoas estão mais conectadas, onde um negócio se encontra com o outro para poder gerar crescimento, produtividade e economia. Então, não é um fenômeno fácil. Nós temos que trabalhar diante da realidade que nós temos em São Paulo, com o desenvolvimento dentro do que é possível, de levar empregos que sejam possíveis, como, por exemplo, serviços para as regiões mais afastadas, mas no decorrer dos próximos anos, discutindo urbanismo, nós precisamos rever esta posição de que o adensamento não é bom. Pelo contrário, ele mostra que o adensamento traz qualidade de vida para aquelas pessoas que moram naquelas regiões mais beneficiadas por esse adensamento. Claro que tem que ser feito de forma inteligente e tem que ser levado em consideração o nosso status quo, ou seja, o que já está construído ao longo das últimas décadas. Mas você veja, né? Nós temos aqui ícones, a gente sempre cita isso aqui em São Paulo, como, por exemplo, o Conjunto Nacional, como, por exemplo, o Copan. Aquelas pessoas que habitam aquelas habitações ou aquele empreendimento que tem um adensamento muito superior ao que é permitido hoje, vivem com muita qualidade, porque está tudo fácil. Mora, trabalha, tem lazer, tem serviços, tem alimentação. Então, nós precisamos rever este conceito, principalmente em São Paulo. Vamos levantar alguns números aqui. A densidade habitacional da cidade de São Paulo é de 7.800 habitantes por quilômetro quadrado.
A de Buenos Aires é 14 mil habitantes por quilômetro quadrado. O dobro. Imagina você administrar a mesma cidade na metade da superfície. Você consegue otimizar, por exemplo, investimentos de infraestrutura. Quer dizer, quanto mais ampla a cidade, maior é o investimento de infraestrutura para poder propiciar às famílias que moram mais longe a mesma qualidade de vida. Isso é praticamente impossível, né? Vamos pegar, por exemplo, a cidade de Barcelona. Barcelona, enquanto nós temos 7.800 habitantes por quilômetro quadrado, Barcelona tem 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Seul tem 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Fala de Paris, 21 mil. Fala de Manhattan, 28 mil habitantes por quilômetro quadrado. Então, enfim, as cidades modernas, as cidades que realmente estão dando certo, são aquelas cidades que são compactas, são aquelas cidades em que há conexão entre as pessoas sobre todas as suas atividades. Vamos levantar um outro número. Vamos falar de Manhattan. Manhattan tem 77 quilômetros de linha de metrô. 77 quilômetros. São Paulo tem 101. Quer dizer, São Paulo tem mais estrutura de metrô do que Manhattan. Mas o que acontece? É muito espalhado. Manhattan, ao invés de você pegar o investimento e levar linhas para 15 quilômetros de distância, você criou muitas estações e a cada 4 quarteirões, 5 quarteirões, você tem uma estação de metrô. Então ninguém precisa pegar o carro. Você gera vantagens e benefícios de qualidade de vida ambiental, social, de saúde, de moradia e por aí vai. Agora, tem política público-privada para a gente já falou aqui de algumas, né, para acelerar esse movimento de adensamento do centro. O que dá para fazer para que a gente tenha ou gere ainda mais interesse econômico nesse tema? De que maneira fazer isso? Contando, é claro, com a iniciativa privada, mas também com o apoio do poder público, que tem sua responsabilidade quando a gente fala dos planos diretores, né? Perfeito. Tem sim, Sheila. Mas vamos primeiro diferenciar o que é centro de São Paulo do centro ampliado da cidade. Centro de São Paulo é aquela região central que a gente conhece, o Centro Histórico Praça da Sé e toda aquela região. O centro ampliado é uma região maior que compõe bairros importantes, que vai de Tatuapé, a Zona Norte Santana, Butantã de um lado e Perdizes do outro, enfim, é um centro ampliado, onde grande parte do emprego está aqui, e esta região que a gente precisa trabalhar de uma forma mais abrangente. Mas existe sim, a gente vê uma evolução nos debates sobre as leis urbanísticas de São Paulo. Ainda existe uma parcela importante que é resistente a essa conversa do adensamento, mas contra números não há argumentos. Se você for à rua e fizer uma pesquisa para a população de São Paulo, você está satisfeita com o urbanismo da cidade? Qual você acha que vai ser a resposta? Eu acho que a maioria das pessoas vão ter muitos pontos para melhoria, né? Sim, sem pois dúvida. Então nós precisamos colocar isso em prática e olhar a cidade para todos, não para alguns. Quer dizer, obviamente, se eu estou num bairro, eu vou adensar mais, eu vou ter mais gente morando comigo, eu vou ter que me adaptar a isso, né? Isso faz parte dos grandes centros urbanos, né? Eu vejo em algum momento debates sobre plano diretor, sobre leis urbanísticas, dizer o seguinte: não, mas esse bairro há 30 anos atrás era tão bucólico, tão calmo. É verdade, nós estamos num grande centro urbano. Esse centro urbano, ele é dinâmico, né? É dinâmico, ele se move e nós precisamos acompanhar esse dinamismo. Talvez aquele bairro que há 40 anos era muito calmo, tranquilo, não seja mais o bairro para se morar, se quiser esse tipo de qualidade, né? De novo, nós precisamos fazer uma cidade para todos e não é correto, não é democrático a gente ter uma cidade em que os de maior poder aquisitivo moram nas melhores regiões e as pessoas menos favorecidas, muito afastadas, sem qualidade de vida. Aliás, tem um levantamento do IBGE que diz e mostra que as pessoas que moram fora desse eixo ampliado têm uma expectativa de vida de quase 12 anos a menos. Isso não é justo e nós temos que colocar para debate na sociedade. Tem algum planejamento no caminho, digamos, inverso, em que busque trazer investimento para levar, por exemplo, emprego para essas regiões mais afastadas? É o que a gente estava falando aqui e você falou muito bem, né? Não adianta também forçar o emprego em regiões mais periféricas, porque a gente está falando de comércio, que precisa sobreviver.
precisa ter demanda. Que tipo de iniciativa? Já houve algumas tentativas em diferentes prefeituras, não só em São Paulo, na tentativa de, por meio de imposto, estimular que essas empresas estejam nesses locais. Tem outro mecanismo que estimule a presença dessas vagas, desses empregos em regiões fora dos centros urbanos? Olha, você citou um mecanismo importante, que é um mecanismo tributário. Quando você fala de comércio, o comércio talvez seja o menos difícil de se viabilizar em regiões mais distantes, porque aquelas regiões mais distantes, ela tem uma vida absolutamente inteira, funcionando, dinâmica, e o comércio vai muito bem ali, porque as pessoas precisam comer, as pessoas precisam comprar as suas necessidades do dia a dia. Mas quando você fala de empresas, quando você fala de indústrias, quando você fala de outras atividades que demandam muito mais empregabilidade, aí já não é tão fácil assim, porque, de novo, o negócio não se brinca. Se uma empresa vai para longe e ela perde eficiência, ela sai e vem para perto de onde estão todos os seus parceiros de negócios. Então, é uma dinâmica que nós temos que buscar equilíbrio. Quer dizer, está dada a cidade, então a gente busca, dentro do que é possível, levar empregos para as regiões mais distantes, mas ao longo do tempo, reverter esta lógica e trazer as pessoas mais para perto. Porque, mesmo com tudo isso, como é que você vai levar infraestrutura de qualidade a tantos lugares distantes como São Paulo é hoje, da forma com que ela é espalhada, com baixa densidade habitacional? Não, é quase que enxugar gelo, é quase que enxugar gelo. Você trabalha, trabalha, trabalha e nós precisaríamos de 100 anos de muito investimento para conseguir melhorar um pouquinho. Eu acho que nós temos que equilibrar essa lógica, levar o emprego para essas regiões que já existem, mas ao longo das próximas décadas, criar políticas habitacionais que possam fazer as pessoas morarem mais próximas e mais conectadas. Sem dúvida. Aliás, né, gente, quando a gente fala de plano diretor, envolva-se quando houver essa discussão de plano diretor, né? Eu acho que é importante convidar as pessoas, quando há esse tipo de discussão na sua cidade, participe das discussões sobre plano diretor. Parece um assunto distante? Diz respeito à nossa vida, como a gente trafega, se desloca na cidade, onde a gente trabalha, diz muito sobre todos nós, sim. Agora eu queria falar um pouquinho como o setor tem usado as tecnologias já disponíveis, como a própria inteligência artificial nesses novos empreendimentos. Como é que isso tem aparecido nos novos empreendimentos? Sheila, o mundo da tecnologia faz parte da vida de todos nós. Quer seja aqui na palma da mão com os nossos celulares, que ninguém vive mais sem, né? Aliás, é um desafio, passar um dia sem celular, você está absolutamente desconectado de tudo e de todos, é muito difícil. No mercado imobiliário especificamente, isso já tem acontecido de uma forma muito profunda. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai fazer um projeto imobiliário, o primeiro passo é entender o terreno, a superfície em que você vai empreender. Hoje, este levantamento de área e altitude do terreno, a gente chama de levantamento planoaltimétrico, é feito por drones. Um drone sobrevoa, calcula a dimensão, desenha todo o perímetro, mostra os níveis daquele terreno e você sai com uma planta absolutamente perfeita naquele local que você vai empreender. Uau. Isso é uma mudança absoluta. Segundo exemplo, o tal do BIM, Building Information Modeling, que na verdade é um sistema em que todos os projetos são colocados ali dentro e se falam entre si para que você tenha a solução de cruzamentos de projetos resolvidas de uma forma mais rápida, mais prática e muito mais assertiva. O BIM, ele é praticamente hoje utilizado em quase todos os grandes projetos no Brasil e no mundo. Vou dar um terceiro exemplo, inteligência artificial. Muitas das dúvidas de projetistas, de desenvolvimento de marketing, você resolve, por exemplo, no ChatGPT. Sim, senhora. Eita. Lá sai muita informação. É claro que nós, seres humanos, graças a Deus, somos muito mais inteligentes do que o computador. O computador simplesmente traz para nós informações de uma forma mais rápida e mais ampla. Mas aquelas informações trazem para nós ideias, pensamentos e
com esta interpretação, melhoram muito a qualidade dos nossos projetos e a forma com que a gente entrega isso para a nossa sociedade e para os consumidores, que afinal de contas é para ele que a gente trabalha. Olha que bacana. Esse movimento dos prédios mais inteligentes é um movimento que veio mesmo para ficar? Os empreendimentos de classe média, ou seja, para a população de menor renda, também contemplam essas tecnologias? É para todo mundo? É isso que eu quero dizer, assim, sabe? É para todo mundo, sim, obviamente, com o equilíbrio do custo dessas tecnologias. Então, eu vou para um lado extremo. Os grandes prédios corporativos da cidade de São Paulo, hoje, já possuem elevadores absolutamente inteligentes, em que você nem tem botoeira dentro do elevador. Você diz o andar que você vai antes de você acessar os elevadores e a inteligência de software vai lhe dizer qual o elevador que você vai pegar para ir no seu destino. Isso, obviamente, traz consumo de energia, isso traz ganho de tempo, isso traz equilíbrio nas movimentações, nos horários de rush. Então, sem dúvida nenhuma, também. Não tem a menor dúvida. Isto é um software caro. Você não consegue implementar isso, por exemplo, numa habitação de interesse social. Mas mesmo nas habitações de interesse social, você tem uma série de outras tecnologias que se aplicam e melhoram a qualidade de vida das pessoas. Como, por exemplo, a utilização de softwares que organizam reuniões de condomínio, que reúnem coletas de lixo, informações do condomínio. Enfim, a tecnologia ela está hoje sendo aplicada em todas as estratificações de renda. Obviamente, dentro do que cabe no bolso e na característica de cada construção. Claro. Olha, vocês organizam uma premiação anual para reconhecer os projetos e aqueles profissionais do setor imobiliário, enfim, que merecem esse reconhecimento. E nesse contexto todo aqui de urbanismo, das tecnologias, de cidades inteligentes, os projetos analisados têm contemplado ações nesse sentido, pelo que a gente pode acompanhar. Conta um pouquinho mais sobre a premiação e sobre essas iniciativas, essas ações que merecem esse reconhecimento. Claro, Sheila. Esse é um evento e uma premiação organizada pela FIAPSE Brasil e que o Secov, muito honrosamente, é parceiro desde a primeira premiação, há 30 anos atrás. Nós estamos na 30ª premiação e o objetivo é justamente isso, reunir os principais projetos, os principais profissionais do ano para mostrar para toda a atividade imobiliária o que se faz de bom aqui no Brasil. A FIAPSE Brasil, que é um dos capítulos da FIAPSE Mundial, que está presente em mais de 60 países, através de um congresso mundial, leva para lá também aquilo que a gente tem de muito bom. E quando nós fazemos as nossas reuniões num congresso mundial, que cada ano é feito num lugar diferente, o último foi em Miami, o próximo provavelmente, o último foi em Singapura, o próximo vai ser em Lagos, na Nigéria. Em todos esses congressos, todas as delegações levam aquilo que é de melhor no seu capítulo, no seu país. O Brasil não deixa a desejar para ninguém, está sempre sendo recebido de uma forma com muita atenção, porque o nosso setor imobiliário é um setor muito avançado e muito profissional. Vamos falar rapidinho de Singapura, então, porque eu tô doida para conhecer Singapura. É uma referência mesmo de cidade inteligente. Absoluta. O que Singapura tem de tão especial, além de dinheiro, é verdade, para investir, mas além disso, o que tem de tão especial para ser essa referência? Sheila, hoje Singapura tem dinheiro. Em 1965, quando Singapura deixou de ser pertencente à colônia britânica, um homem visionário, Lee Kuan Yew, primeiro-ministro daquele país, desenvolveu um projeto de desenvolvimento. Naquele momento, desemprego altíssimo, pobreza, problemas habitacionais enormes. Ele colocou o país na rota do investimento internacional, proporcionando investimento internacional. Singapura não tinha investimento interno, então atraiu investimento interno e isso foi construído com políticas públicas de desenvolvimento industrial, com educação e muita inovação. Ao longo de quantos anos? Qual o período total? Ele governou de 65 a 90, mas os governantes seguintes deram sequência a esse desenvolvimento. E Singapura não para de atrair investimento e turismo. Olha só, hoje Singapura tem 6 milhões de habitantes.
12 milhões de visitantes internacionais. Uau! O dobro de visitantes estrangeiros. Brasil, nós temos 5 milhões de visitantes internacionais com o tamanho do país que nós temos. Nós temos muita coisa para fazer e para crescer. Dá para enxergar muita oportunidade também, se a gente quiser enxergar metade do copo a ser preenchida ainda. Você falou rapidinho, Luna, que esse ano o Master Imobiliário está completando 30 anos. É um marco para vocês, sem dúvida nenhuma. O que tem de especial, o que a gente pode esperar de especial nesse ano, nessa edição? Sheila, você está querendo que eu conte... Sim, spoiler. Antes, dê spoiler. Exatamente. Eu estou proibido de fazer isso, mas eu posso te adiantar uma coisa. É sempre uma grande festa, uma grande celebração de empreendedorismo, de profissionalismo e de arte, música e dança. Com toda certeza, nós vamos superar os 29 anos. Opa. E será uma grande festa celebrando os principais projetos e profissionais que atuam no nosso setor. E estaremos juntos nessa, sem dúvida nenhuma. Luna, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela presença e por dividir esse conhecimento com a gente. Obrigada. Sheila, eu que agradeço, um prazer estar aqui com você e parabéns pelo programa maravilhoso que você faz. Como você disse, cidade viva. Nós precisamos e queremos uma cidade para todos, uma cidade feliz, uma cidade conectada. É isso aí, a gente espera que a gente possa ter cidades cada vez mais inteligentes, que proporcionem a cada cidadão uma relação mais saudável com o espaço, com o ambiente em que a gente vive. E olha, é o seguinte, pelo QR Code que está aqui na tela, você pode acessar mais informações do Prêmio Master Imobiliário deste ano. É só acessar, você aponta o seu celular para o QR Code e pronto, já é direcionado automaticamente para acompanhar mais informações. Esse aqui foi o Cidade Viva. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau!